internet. A gente vai dar uma analisada na redação da Bianca. Só para vocês saberem, a Bianca tirou na competência 1, 160, na competência 2, 200, na competência 3, 140, que foi a mesma nota da competência número 4, e ela tirou na competência número 5, 120. Lembrando um aspecto muito importante em relação à prova do Enem. A nota 140 é, em teoria, impossível. Isso significa que um corretor deu para ela 160, outro deu 120. Um deu 160, outro deu 120. Então, vamos analisar a redação dela. Primeira coisa importante da gente prestar atenção é a questão do título. Tá? Ela pôs título, ela deu o título de bolha digital. Lembrando, no Enem o título não é obrigatório, ele é facultativo. Colocar um título ou não colocar não te dá pontos a mais ou pontos a menos, tá? O título dela é um título interessante porque tem a ver com um argumento que vai aparecer posteriormente no texto dela. Vamos esperar chegar nesse momento? Vamos para o primeiro parágrafo. Com a instauração do meio técnico científico informacional, propõe próprio por Milton Santos, e aí eu não consigo entender o que esse próprio está fazendo aqui. Eu consideraria um desvio gramatical, uma parte de incompreensão, de falta de clareza. Os meios de comunicação ficaram mais eficientes e o acesso à internet facilitado. Aqui dá para considerar um início de outra área do conhecimento, de repertório sociocultural, mas ela não me explica esse meio técnico científico informacional. Eu imagino que ela esteja fazendo referência à terceira revolução industrial. Entretanto, ela não me explica, ou seja, é um repertório sociocultural pouco explícito e, portanto, pouco produtivo. Se, por um lado, as pessoas ficaram mais conectadas, então ela mostra aspectos positivos dessa transformação, por outro, e aí ela vai marcar um contraste, também ficaram mais expostas, uma vez que seus dados podem estar sendo utilizados, e aí eu não indicaria o uso desse gerúndio. Podem ser utilizados, ficaria melhor. Para fins econômicos ou sociopolíticos, sociopolíticos não tem acento nessa sigla, nessa sílaba, mais um erro gramatical. Beleza. Até aqui, ela marcou um contraste entre aspecto positivo, maior conexão entre os indivíduos, e um aspecto negativo, a manipulação para fins econômicos ou sociopolíticos. Ela provavelmente está me mostrando a consequência 1 e a consequência 2 do texto dela. E aí, ela vai concluir o primeiro parágrafo, ela vai fechar o primeiro parágrafo dela. Portanto, ela usa-o dessa forma. Certíssimo, mecanismo coesivo acertado. Dessa forma, é preciso entender o que motiva essa nova dinâmica para discutir formas plausíveis. E aí, pela letra dela, eu não consigo saber se isso daqui é um E ou um I. Deveria ter um pontinho aqui para eu saber que é um I. Discutir formas plausíveis para mitigar, lembrar, a palavra mitigar significa erradicar ou pelo menos diminuir a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Ela tem uma tese que é introduzida pela expressão é preciso, mas essa tese não é muito argumentativa. Ela fala apenas que a gente tem que discutir, mas ela não chega a problematizar a questão. Então, de certa maneira, ela tem uma tese pouco posicionada. Isso poderia prejudicá-la, por exemplo, na competência número 3, que a gente já viu lá em cima que ela tinha tirado 140. Segundo parágrafo da Bianca. Primeiro puxão de orelha. A Bianca não coloca um articulador entre o primeiro e o segundo parágrafo. Seria ideal que ela ligasse claramente os dois parágrafos. Isso pode ter tirado algum ponto dela da competência número 4, que é a que avalia a coesão, a ligação entre as partes do texto. Recentemente, a rede social Facebook foi alvo de críticas, já que estava vendendo as informações de seus usuários para outras corporações. Deveria vir uma vírgula, porque ela está explicando algo sobre essas corporações, que as utilizavam para fazer análise de mercado, para entender o público-alvo, além de instigar o fetichismo da mercadoria nele. Ela não explica fetichismo da mercadoria, né? Isso daqui parece ser uma referência ao conceito marxista de fetichismo da mercadoria, mas ela apenas joga a expressão fetichismo da mercadoria. Portanto, isso conta como repertório sociocultural
pouco produtivo, que pouco contribui para a argumentação. Provavelmente isso influiu na competência número 3. Aí ela começa assim: processos semelhantes são retratados no documentário Termos e Condições de Uso. Nada garante que o corretor tenha visto esse documentário, então a Bianca tem que explicar o que esse documentário tem a ver com o tema, o qual expõe essa relação de poder e de manipulação estabelecida nos espaços virtuais, onde eu vou cortar esse onde normalmente é utilizado apenas para espaço no sentido geográfico. Então eu colocaria em que a população acaba ficando presa em uma bolha digital, entre aspas, porque é uma expressão metafórica, extremamente racionalizada, parafraseando Weber, sociólogo clássico. Na hora que ela usa bolha digital, parabéns para ela está retomando o que está no título. Entretanto, tem um puxão de orelha aqui. Ela menciona essa bolha digital extremamente racionalizada, parafraseando Weber, sociólogo clássico, mas ela não me explica o que é esse excesso de racionalização ou o que especificamente isso tem a ver com as redes sociais. Ela só jogou a referência do Weber, mas não articulou a argumentação. Isso pode tê-la prejudicada lá na competência número 3. Vamos dar uma olhada agora no segundo desenvolvimento da Bianca. Ela começa assim: essa bolha digital, ou seja, tem uma articulação entre esse parágrafo e o parágrafo anterior. Entretanto, o ideal, para ficar mais explícita a coesão textual, seria que ela utilizasse alguma conjunção. Vamos dar uma olhada em qual é o argumento para a gente sugerir uma conjunção adequada. Essa bolha digital, consequentemente, olha, ela usa um advérbio para estabelecer a coesão. Parabéns. Limita a atuação das pessoas na internet, já que só são apresentadas opiniões parecidas com a que elas têm, desvio gramatical, e produtos de massa. Ela menciona produtos de massa, que eu imagino que seja uma referência a um conceito, que é o conceito de cultura de massa da Escola de Frankfurt, que ela vai depois abordar. É dessa forma que os seres humanos perdem autonomia de suas escolhas e, por serem bombardeados ad nauseam. Ad nauseam é uma expressão que vem do latim, deveria, portanto, vir entre aspas. Por serem bombardeadas ad nauseam por propagandas, fechei as vírgulas, acabam comprando o que foi oferecido. Ponto final. Aqui tem uma generalização. Nem todo mundo que sofre esse bombardeamento das propagandas, a exaustão até o enjoo, que é o que a expressão ad nauseam significa literalmente, ela acaba generalizando. Por quê? Nem todo mundo que é bombardeado compra o que lhes é oferecido, tá? Então tem uma generalização. Generalização é um problema de competência 3, é um problema de argumentação. Ela continua. Adorno e Horkheimer, da Escola de Frankfurt, acreditavam que essa massificação da cultura, fato observado nos trending topics. Gente, eu uso o Twitter, mas não necessariamente o corretor usa. Ela deveria explicar o que são os trending topics, reduziria a diversidade artística e reduziria a possibilidade de emancipação cognitiva humana, pois existiriam menos posicionamentos a serem assimilados. Ela até menciona essa ideia de produtos de massa e massificação da cultura, que é um conceito que vem lá do Adorno e do Horkheimer. Mas como ela não me explica o que são os trending topics, acaba ficando pouco clara a relação entre essa referência de uma corrente filosófica do século XX e um fenômeno que acontece nos espaços virtuais do século XXI. Ok, até aqui a gente achou alguns probleminhas no texto dela. Vamos para o último parágrafo. Último parágrafo, majoritariamente, a gente avalia a competência número 5. Vamos ver o que fez com que ela tirasse 120. Ela começa assim. A dinâmica de manipulação na internet é, portanto, parabéns pelo uso do portanto, porque ela está fazendo um mecanismo coesivo para indicar que ela está chegando ao último parágrafo, pautada em interesses econômicos, os quais ferem os direitos dos internautas. Então, ela optou por fazer um início de conclusão em que se retoma toda a discussão do desenvolvimento. Excelente estratégia coesiva, que é a retomada da argumentação. Logo, então ela conclui mais uma vez, bastante uso de coesivo, isso é interessante na redação, para deixar bem explícita a sua habilidade na competência número 4, para fazer com que a navegação na rede seja algo seguro, então ela está fazendo o objetivo.
Entretanto, eu vou cortar esse algo. A palavra algo é uma palavra muito vazia, ela é uma palavra que não significa quase nada. E não precisa dela nesse contexto. Você poderia dizer, por exemplo, para fazer com que a navegação na rede seja segura, é necessário que o Poder Legislativo, a agente, crie leis, beleza, a ação, afim, separado, porque a expressão afim, junto, significa afinidade e semelhança, e ela queria indicar finalidade ou objetivo. A fim de combater esses crimes virtuais, putz, ela não fundamentou como crime virtual no texto dela, no desenvolvimento ela não explica o que haveria de criminoso nisso, e zelar pelos dados dos usuários. Ok. Primeira proposta dela tem objetivo, agente e ação. Ela só tem 3 dos 5 quesitos obrigatórios. Se ela só tem 3 dos 5 quesitos, a primeira proposta dela está incompleta. Vamos tentar dar uma olhada na segunda proposta. Ademais, porque como ela está apresentando a segunda proposta, ela está adicionando sugestões, ótimo uso do coesivo, é preciso que a população, agente, leia os termos e condições, ação de uso para não cair em nenhuma armadilha, para não cair em qualquer armadilha do mundo corporativista e tenha a sua privacidade violada. Então, ela tem o agente, a ação e o para não cair é o objetivo. Fechou o parágrafo. Só assim a população se libertará da bolha digital. Ok? Bolha digital, entre aspas, de intervenção dela só tem 3 elementos: objetivo, agente e ação. Se ela só tem 3 dos 5 objetivos exigidos, isso justifica que ela tenha tirado 120 na competência número 5. Redação da Bianca, portanto, de fato, merece a nota que recebeu, né? Temos mais de 2 desvios gramaticais na competência número 1, justifica o 160. Na competência 2, ela fala do tema, ela tem uma tese, o texto é dissertativo argumentativo e há um repertório sociocultural. Portanto, o 200 é justo. Competência número 3. Ela tirou 140. O que isso significa? Um corretor deu 120, um corretor deu 160. O que justificaria a perda desses pontos? Uma discussão que não é suficientemente aprofundada, a utilização de repertórios socioculturais soltos, fragmentados e não articulados à argumentação. Competência número 4. Ela tirou também 140. Por que ela tirou 140? Há trechos difíceis de serem entendidos, com ambiguidade, faltam alguns coesivos. E, por fim, competência 5, em que ela tirou 120. Infelizmente, também uma nota justa. Por quê? A proposta de intervenção mais completa que ela tem só apresenta 3 dos 5 elementos que são exigidos. 120, portanto, uma nota justa. Espero que a leitura e a correção dessa redação te ajude a melhorar a sua redação em 2019. Vamos juntos rumo ao 1000.